comigo. E, irmãos, à tarde eu estava lendo, meditando um pouco. Eu não sei explicar para os irmãos, mas eu sei que foi a presença do Senhor dentro da minha sala. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas quando você está diante, a voz do Senhor, diante de um direcionamento, te desce um temor horrível dentro da tua alma. A ponto de você ficar ali por muito tempo, sabe, refletindo com a tua alma e você. E isso é o Senhor trabalhando em nós primeiro. Porque não existe evangelho do id sem fazer aqui primeiro. E nós vamos ver isso daqui em Lucas. O Senhor agora, ele está saindo de Cafarnaum. Ele está entrando na Galileia. E a Bíblia vai dizer que dentro da Galileia fica também Naim. E todos nós sabemos dessa história, mas quero passear na palavra um pouco com a igreja nessa noite. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor Jesus estava agora na porta da cidade chamada Naim. E a palavra do Senhor vai relatar que ele vai ver um cortejo, ele vai ver pessoas, mas na sua frente vai também ter um defunto. E isso me chamou a atenção. Tudo que foi falado aqui, até o testemunho do irmão, viu aquele jovem ali morto. Irmãos, me desceu um termo muito grande, porque o Senhor, ele confirma tudo que ele fala contigo. Aleluia. Às vezes você pensa assim, é um culto simples que está acontecendo aqui. Mas o Senhor está falando. Jesus está dando livramento. Aleluia. Jesus está trabalhando dentro de nós. E a Bíblia vai dizer que nosso Senhor Jesus entrando na cidade de Naim. É interessante, minha irmã, que ele não vai se deparar primeiramente, ele não vai ficar com o morto, não vai falar com o menino, mas ele vai falar com a mãe. Você já percebeu isso nessa palavra? Porque ele, em vez de fazer lá primeiro, minha irmã, ele vai querer fazer em nós primeiro. Não tem como trabalhar no morto lá, se aqui tem alguma coisa para ser ajustada também. Eu falo isso por experiência própria. Eu fiquei anos orando pela vida do meu pai. Anos. As irmãs que me conhecem aqui desde a minha adolescência não estão muito longe disso. Mas eu lembro que todas as vezes que eu subia no altar, ou todas as vezes que eu ministrava em irmãos e pediam oração, eu falava na minha alma, Senhor, também tem um lar. Senhor, também tem um lar. E todas as vezes que o Senhor te chama para um ministério, Ele te prova naquilo primeiro. Você percebe isso nessa noite? Ele te prova isso primeiro. Às vezes a gente às vezes pergunta assim, Senhor, mas por que eu estou sendo tão afligido nessa área? É só o Senhor dizendo, estou te tratando nessa área para você amanhã superar a banda dela. Então o Senhor, às vezes, por o processo, não é porque nós passamos, porque a gente quer ou porque Ele quer. Não, Ele está fazendo uma nova estrutura lá dentro daquela área, para que você vença lá mesmo. Uma certa feita, os discípulos de Jesus perguntaram assim, Senhor, mas para o que aconteceu nesse menino? O que aconteceu com o que ele fez? O que eles estavam perguntando ao Senhor qualquer outra explicação que eles tivessem para que aquele menino tivesse aquela possessão. E o Senhor Jesus falou somente, isso aqui só aconteceu para que o meu nome seja glorificado. E a gente tem que entender isso, a gente tem que ter maturidade para isso. Que algumas coisas vão acontecer na minha e na sua vida. É só para o nome dele, minha irmã, ser glorificado. Tem coisas na nossa vida que nós passamos e a gente pergunta muito do porquê e para quê. Enquanto o Senhor Jesus só fala para a gente, profetiza. Eu sei que foi falado aqui de vários ossos secos, mas é uma área da nossa vida que, mesmo a gente sem força, a gente tem que profetizar. Agora o nosso Senhor Jesus, Ele está entrando na cidade e Ele vai perguntar à mulher, vai falar para a mulher, não chores. E eu entendo que uma palavra dele basta. De 1001 que o homem dá.
Irmão, eu não vim enfeitar muito pavão para você nessa noite. Não vim. Mas eu vim falar o que a palavra diz, que quando ele chega, o cenário muda. Aleluia. Quando ele chega, tudo muda quando ele fala. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que quando ele entra na cidade e vê aquela multidão e vê aquela mulher chorando, ele vai falar para a mulher não chorar mais, e ele vai tocar no esquife. Bem, verdade é que naquela época não tinha caixão, mas quando morto, daquela época era enrolado e era posto em cima de uma tábua e assim levavam. E interessante que Lucas vai relatar que quando Jesus está falando, pastor, Jesus não está falando para o caixão, para o cortejo. Eles mesmos, ao falar dele, aqueles que levavam o quê? Pararam. Você está entendendo o poder da palavra aqui nessa noite? Estamos num culto como esse, mas tem batalha espiritual sendo travada. Tem palavras que foram lançadas que o Senhor está interrompendo nessa noite só com um falar dele, só com um posicionamento meu e seu também, porque o que é para ele fazer, ele vai fazer, mas o que é para a gente fazer, também precisamos fazer. E esse posicionamento às vezes nos dói. Esse posicionamento às vezes vai nos requerer algo mais. E por que, Raquel, você está dizendo isso? Porque em Êxodo capítulo 33, a palavra do Senhor vai dizer que Moisés agora está perante o povo e agora os anciões da tenda vão se colocar cada um diante da tua tenda, mas a palavra do Senhor vai dizer que Moisés vai se retirar à parte para pegar e botar a tua tenda no lugar à parte. Era a gente olhando o pastor dizendo, Moisés vai conversar com ele à parte. Você está entendendo nessa noite por conta do processo, do jeito que é? Jesus está requerendo mais de mim, de você. É necessário às vezes nos retirarmos. É necessário às vezes nos desgrudarmos. E há um particular com ele. Glória a Deus. Os anciões esperando Moisés falar com o Senhor. E a Bíblia do Senhor vai dizer que há uma coluna que desce na tenda. E os anciões olham aquilo e percebem que é o próprio Deus descendo. E ainda dizem assim, ele fala com ele como se fosse amigo falando. Você pode entender o poder dessa palavra nessa noite? Quem tem sido teu amigo na hora de aflição? Isso aqui é duro eu dizer isso daqui nessa noite. Só o Senhor sabe. Quem tem sido teu amigo? Quem tem sido tua amiga? Porque a Bíblia diz que ainda que eu confiasse na força do meu braço, Ele me mostra ainda tudo que isso não sobreviveria,